Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Gravação ao ar livre. E lá embaixo, jovem RLORC, vai o fluxo da vida social. É o fluxo do trânsito. Mas o que nos traz aqui é a sintaxe. Gramática da língua portuguesa. O que você tem para nos mostrar nessa folha, amado jovem RLORC? Análise da sintaxe. O homem estava discutindo com a vendedora. O homem estava discutindo com a vendedora. Estava é verbo, discutindo também. Mas se estão dois verbos aqui, estava é verbo auxiliar. Auxiliar. E discutindo é o verbo principal no gerúndio. Então aqui temos uma locução verbal. O homem estava discutindo com a vendedora. Então é correto afirmar que temos uma locução verbal e o mesmo tanto de orações. Então temos um verbo e uma oração nessa frase. Show de bola! Que apresenta sentido completo. É isso aí. Marcelo mora no Rio e seu irmão em Manaus. Veja a análise do verbo. Marcelo mora no Rio e seu irmão em Manaus. Se mora, eu sei que é um verbo que tem como conjugar. Então vamos analisar. Marcelo mora no Rio e seu irmão mora em Manaus. Veja que está exprimido, suprimido aqui pela vírgula. Então aqui logo temos um mora. Temos um verbo também. Então podemos dizer que essa frase tem só um verbo? Negativo. Tem dois verbos e duas orações. Maravilhas! Mas você lembra o nome dessa vírgula? O nome dessa vírgula é a vírgula vigária. Por quê? Porque ela é um verbo. Ela apresenta o sentido de um verbo. Moro. Marcelo mora no Rio e seu irmão mora em Manaus. Só que veja que o verbo está sendo suprimido pela vírgula. Vírgula vicária. Vicária. Não sei se você entendeu. Vamos para a terceira análise. Não sei se você entendeu a análise, mas a professora explicou certinho. Não sei se você entendeu a análise, mas a professora explicou certinho. Nós que temos o verbo sei. Se você entendeu a análise, mas a professora explicou, então temos 3 verbos e 3 orações. Correto afirmar, Sr. Rony? Perfeitamente. Show de bola. 3 verbos e 3 orações. Maravilhas. Vibrou quando soube que o filho havia sido aprovado. Aonde que está claro, não é uma frase que esconde os verbos e nem tem um verbo complicado. Vibrou mostra o quê? Uma ação. Se a gente sabe que o verbo é ação, fenômeno da natureza, então o que? Temos vibrou, que demonstra ação. Havia sido aprovado. Então temos o quê? 2 verbos e 2 orações. Dá uma olhada novamente, locução. Jovem. Vibrou. Temos 3 verbos. Isso aí. Temos 3 verbos e uma locução verbal. Aqui ocorre uma locução verbal. Aqui auxiliar,
E aqui é o principal no partícipe. Perfeitamente. Particípio. Ela teria sido aborrecida se eu não houvesse interferido. Teria é o quê? Teria é uma ação. Ser aborrecido, uma ação. Então temos aqui uma locução verbal. Auxiliar teria. Ser aborrecido, Principal no principal no partícipe. isso aí. Se eu não houvesse interferido. Houvesse interferido. É o que? O houvesse é o auxiliar. E o interferido também é um no partícipio. Um verbo no partícipio. Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Paroxítona terminada em ditongo. Fulano ficou treinando antes da competição. Ficou treinando. Aqui está claro que é uma locução verbal com um principal terminado em gerúndio, NDO, e ficou. Então aqui temos uma locução verbal, LC. Então temos o quê? Um verbo e uma oração. Perfeitamente. Louvado seja Deus. Veja que todos os períodos que foi analisado anteriormente foram com a mesma regrinha. O principal por último. Mas veja que em louvado seja Deus, o principal vem em primeiro lugar e o seja, o auxiliar, em segundo lugar. Essa regra não se confunde, porque ela só ocorre em louvado seja Deus. E que assim seja. Amém. Então aí temos o verbo principal no particípio e posteriormente o verbo auxiliar. Caso raro, trazido e destacado, enfatizado pelo jovem RLO-RC. Informação de utilidade pública. No penúltimo análise de período que fazeremos hoje, surgiu um sujeito empunhando uma arma na igreja. Surgiu é o quê? Uma ação. Perfeitamente. Então temos um verbo, um sujeito empunhando. Empunhando é uma ação. Então temos dois verbos e duas orações. Perfeitamente. A professora Graziela Cabral é que ganhou a premiação de melhor professora do Brasil. Note-se uma coisa aqui. Atenção. A professora Graziela Cabral é que ganhou a premiação de melhor professora do Brasil. É claro, se o verbo demonstra uma ação, é claro que ganhou é uma ação. A gente sabemos que ganhou é uma ação. Mas e o é uma ação do ele é, tu é? Então, se a gente sabemos que aqui é um verbo, mas preste bem atenção nisso. A professora Graziela Cabral é que ganhou a premiação de melhor professora do Brasil. Note que se eu retirar daqui do texto é e que, retirar daqui e ler sem ele, a professora Graziela Cabral ganhou a premiação de melhor professora do Brasil, veja que não perde o sentido da frase, então ocorre com o mesmo sentido. Então é correto afirmar que aqui tem uma oração
e um verbo? Ou temos 2 orações e 2 verbos? Sim, é correto afirmar que aqui temos uma oração e um verbo, porque conseguimos excluir o é e o que, pois ela demonstra uma partícula de realce. Isso aí. De Partícula expletiva de realce. De realce. É porque muito raciocínio eu me perdi. É porque você está estudando muito, jovem abençoado. A propósito, você é motivo de muito orgulho para a atividade Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Muito obrigado pelas informações utilíssimas. Mais alguma coisa para falar? Fica à vontade, o espaço é teu. A professora Graziela Cabral é que ganhou a premiação de melhor professora do Brasil. Veja que é e que só realça nossa frase, mas não tira o significado dela se a gente excluir o é e o que. Então é sim correto afirmar que temos uma oração e um verbo. Por quê? Porque se isso tiver em uma prova objetiva, é correto afirmar essa alternativa. Muito obrigado aí pela compreensão. E podemos até enfatizar, a professora Graziela Cabral é que ganhará a premiação de melhor professora do universo. Amém? Amém, que assim seja. Maravilhas e bênçãos divinas. Amém.